Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, na poderosa presença do Senhor. Muito bom dia a você, amigo, irmão, querido, que nos acompanha aí pelo canal O Reino em Pauta. Que todos os dias tem uma palavra de Deus ao seu coração. Queridos, nós estamos falando um pouco. Neste momento, iniciamos aqui uma série escatológica sobre o capítulo 12 de Apocalipse. O tema é a mulher e o nascimento do seu filho varão. Muito bem, capítulo 12, vamos ler um versículo que diz assim, apareceu no céu. Preste atenção que no pano de fundo foi no capítulo 11, final do capítulo, sétima trombeta. Aqui estava concluindo no final. Agora inicia no capítulo 12, irmãos, está repetindo o Apocalipse, então, não é uma continuação aqui. A mulher, o nascimento do filho varão está antes, tá certo? Vamos lá. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre a cabeça 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. E deu à luz um filho, um homem, que governará sobre as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali se sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado à terra, foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. O acusador dos nossos irmãos, que acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram sua própria vida. Portanto, celebre os céus e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu a vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Aleluia. Bom, quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher, que dera à luz o menino. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentado durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca, água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca, engolindo o rio, e o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão pôs-se em pé na areia do mar. Muito bem. Amados e queridos irmãos, é bastante difícil para eu compartilhar esse tipo de palavra, né? Porque ela está cheia de detalhes. E é preciso entender, como eu já falei algumas vezes, a palavra de Deus, ela é uma revelação. E a revelação da palavra de Deus, ela é constitutiva. O que eu estou querendo dizer com isso?
que se você tentar entender a palavra de Deus baseado na letra, você não vai conseguir. Você vai se confundir. Agora, se você invocar o nome do Senhor e buscar a presença do Senhor e ler e orar a palavra, você vai então ter a revelação clara daquilo que está escrito. Por isso, nós aconselhamos a todos os irmãos a não ler a Bíblia como ler uma revista ou um jornal. A não ler a Bíblia como ler qualquer outra coisa. A Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Deus manifesto. É o próprio Deus em verbos, verbalizado, falando a palavra, né? A palavra é o verbo. O verbo é Deus. Deus está falando. Queridos, o que está tratando aqui? Uma mulher. A figura da mulher na visão é extremamente poderosa. Eu fico maravilhado com a figura da mulher. Como Deus usa esta figura, né? Quando você olha para o livro de Gênesis, você vê uma mulher. Uma mulher sendo constituída de dentro do homem. Por que a mulher foi constituída de dentro do homem? Foi tirada de Adão. Aí tem uma revelação. Porque a igreja é uma mulher, certo? É a noiva do Cordeiro. E a igreja, ela não se faz por si só. Ela é gerada pelo amor de Deus, ela é gerada na visão de Deus. Então, eu quero concluir esse ponto dizendo que você, como igreja, você foi gerada no interior de Deus. Você foi gerado na visão de Deus. Você foi gerado por causa da presença de Deus. Lembra que eu falei agora mesmo sobre a arca, que representa a presença manifesta de Deus? Então, a igreja é gerada nesse princípio. Então, amados, tanto Eva, como todas as mulheres descritas no Velho Testamento, elas representam a igreja. A igreja é a mulher. E aqui está falando de uma mulher que está grávida. Então está falando de quem? Da igreja. Qual igreja? A igreja universal. Todos os crentes em toda a terra compõem a igreja. Certo? Está dizendo então que essa mulher, que é a igreja, estava grávida. Mas quem é essa gravidez? Está falando, aqui a Bíblia chama, irmãos, que ela estava grávida de um filho varão. Esse filho varão foi gerado dentro da mulher. Pensa uma coisa comigo para você entender. A criança, quando é gerada, ela é alimentada e nutrida pela mãe. Ela recebe toda a nutrição da mãe, né? Passa 9 meses, a criança nasce. A partir dali, a mãe continua alimentando a criança, dando de mamar, a mãe continua, né? Só que essa criança, queridos, que saiu de dentro da mãe, que nutria da mãe, que vivia com a mãe, logo essa criança cresce e amadurece. A partir daí ela tem vida própria. Continua tendo a mãe, mas tem vida própria. Não é assim? Então vamos entender que esse filho varão, amados irmãos, é alguém muito importante. Quem seria então esse filho varão? Esse filho varão, ele seria, ou ele é, amados irmãos, os vencedores. Ele é os santos vencedores. Ele é aqueles que vencerão. Vocês se lembram que eu falei, amados irmãos, que ao final dos primeiros 3 anos e meio, o Senhor arrebataria seus santos vencedores? No arrebatamento dos santos vencedores é que então haverá esse nascimento. Essa gravidez terminará. Então a igreja universal gera dentro dela vencedores. Você há de entender comigo que nem todos os crentes são crentes. Você há de entender comigo que nem todos aqueles que dizem eu sou cristão são verdadeiramente cristãos. Existem aqueles que são cristãos por uma religiosidade. Existem aqueles que são cristãos por uma tradição. O meu pai é crente, eu sou crente, o cristão, não, enfim, né? Eu não estou aqui detalhando denominação, não. Estou falando da cristandade, né? E só que, assim, quem consegue saber quem é verdadeiramente de Deus, real e tem vida prática? Somente a própria pessoa e Deus. Porque, amados irmãos, é uma confusão. Você sabe a idade de convir comigo que é uma confusão.
a cristandade, eles estão subdivididos. Cada um tem sua visão, cada um pensa do seu jeito, acha do seu jeito, segue do seu jeito. E assim fica muito difícil. Tem pessoas que estão decepcionadas, não conseguem ir ali ou lá, porque estão decepcionadas. É uma confusão, não é? Só que dessa mulher chamada igreja, que é muito importante, essa mulher, queridos, que foi gerada através da cruz, né? Ela gera dentro dela um filho que é chamado de varão, de filho varão. Esse filho varão é aqueles que têm realidade. É aqueles, amados irmãos, que entenderam o plano de Deus. É aqueles que compreenderam a largura, a altura e a profundidade do poder de Deus. É aqueles que ganharam mais realidade acerca de tal profundidade. Esse filho varão é aqueles que se renderam verdadeiramente, se voltaram para Deus. Esse filho varão é aqueles, amados irmãos, que foram tocados de forma tremenda. É aqueles que realmente tiveram uma experiência real com Deus. Então, esse filho varão, descrito no capítulo 12, ele vai nascer. Ele precisa nascer. Por isso, amados, nós precisamos nos preocupar quem somos. Nós estamos sendo constituídos o filho varão, ou apenas fazemos parte da mulher, ou apenas somos a mulher. A mulher representa todos os crentes. O filho varão representa os vencedores. O filho varão representa aqueles, como eu já disse e repito, que tiveram uma experiência real com Deus. Então eu preciso me situar na minha vida cristã, aonde eu estou. Ninguém é perfeito, ninguém é santo, 1000 vezes santo. Não, quem nos santifica é Cristo. Quem santifica eu e você é o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, que nos prepara. Ninguém é preparado. Nós estamos, irmãos, em construção. Todos os dias Deus está nos ganhando, Deus está nos levando a amadurecer. Por isso, eu queria que você pensasse agora, em que condição eu estou? Eu sou apenas a mulher, ou eu estou sendo gerado como filho varão dentro da mulher? Ou eu estou nesse processo, onde o filho é gerado 9 meses, são 9 meses, irmãos, em que a criança é gerada, ela começa a crescer, ela começa a ficar forte dentro do ventre da mãe, ela só nasce quando ela está forte. O filho varão só nasce quando ele estiver forte e maduro. Então, o arrebatamento dos santos vencedores acontecerá quando a maturidade tomar a minha sua vida. Ore comigo e eu continuo amanhã nessa sequência. Pai, obrigado por esse momento. Fica conosco, sustenta cada um neste momento, ó Deus. Dá-nos sabedoria para prosseguir falando de um assunto tão profundo. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Beijão e até amanhã.